O sol começava a mergulhar atrás das colinas distantes, tingindo a pradaria com tons de ouro e ferrugem. O ar quente do deserto se misturava ao cheiro doce do feno cortado e da madeira seca. A velha fazenda de Samuel se erguia solitária, cercada por quilômetros de terra árida e silenciosa, um pequeno pedaço de teimosia humana no coração de um mundo que pertencia ao vento. Samuel, de ombros largos e barba grisalha, empurrava lentamente o portão de madeira, certificando-se de que as vacas estivessem seguras antes da noite cair. Seu filho, Elias, um rapaz de 15 anos, o observava em silêncio, com as mãos sujas de terra e os olhos atentos, aprendendo cada gesto, cada pausa. Havia entre eles uma cumplicidade silenciosa, a comunhão dos que trabalham com a terra e sabem que cada semente é um pacto com o tempo. O silêncio só era quebrado pelo ranger das cercas e o canto distante de um coiote. O mundo parecia em paz, mas havia algo no ar, uma tensão quase invisível, como o prenúncio de uma tempestade que ainda não se formou. Samuel levantou o chapéu, secou o suor da testa e olhou o horizonte. Vai ser uma noite quente, murmurou. Elias assentiu. O senhor acha que vai chover? O velho sorriu de canto. Aqui, menino, a chuva é como a justiça. Todo mundo fala dela, mas quase ninguém vê de verdade. O garoto riu, sem entender completamente. Samuel lhe passou a mão nos cabelos, um gesto leve, quase protetor, e voltou ao trabalho. O sol tocava agora as montanhas, lançando sombras longas e dramáticas que pareciam engolir a fazenda aos poucos. Foi então que o som surgiu, primeiro distante, depois nítido, cascos de cavalos, muitos, ecoando pelo vale. Samuel parou, o olhar endurecendo. Elias ergueu a cabeça, tentando ver de onde vinham. Do outro lado da planície, 5 cavaleiros se aproximavam, lentos e seguros, levantando uma nuvem de poeira que cintilava na luz avermelhada do entardecer. Fique perto de mim, Elias, disse Samuel, ajustando o chapéu e endireitando as costas. O garoto sentiu o coração bater mais rápido. O pai raramente falava com aquele tom. Os cavaleiros se detiveram diante da cerca principal. O que vinha à frente desmontou com um salto ágil. Era um homem alto, de barba curta e olhos frios, o tipo de olhar que não enxerga pessoas, apenas obstáculos. Seu colete de couro estava gasto, mas reluzia uma estrela de ferro enferrujada presa ao peito, um distintivo de xerife que já não representava lei alguma. Boa tarde, senhor Samuel, disse ele, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Belo pedaço de terra o senhor tem aqui. Samuel não respondeu de imediato. Limpou as mãos no avental e só então encarou o forasteiro. Essa terra é tudo que tenho. Conquistada com o suor e com o tempo. O homem deu um passo à frente. Pois é justamente o tempo que mudou, velho. O rio desviou o curso, e agora as margens pertencem ao norte. O senhor está ocupando terreno que não é mais seu. Samuel franziu o senho. Isso é conversa fiada. A terra não muda de dono só porque o rio decide correr para outro lado. O forasteiro riu, e os outros homens também, risadas secas, cheias de desprezo. O senhor ainda acredita na lei, não é? Perguntou o líder, cuspindo na poeira. Mas aqui, nesta parte do mundo, quem faz a lei é quem tem o cano do revólver mais comprido. Elias, que observava tudo da varanda, sentiu o sangue ferver. Pai, começou, mas Samuel fez um gesto para que ficasse calado. O velho deu um passo à frente. Não quero briga. Só quero paz para cuidar do meu gado e da minha família. O líder fez um gesto com a cabeça e um dos cavaleiros avançou, chutando a cerca até que uma das tábuas se partisse. Paz, velho? Zombou o homem. Paz não alimenta ninguém. A água sim. E essa nascente atrás do seu celeiro agora é nossa. Samuel ficou imóvel, o rosto endurecido, o olhar firme. Enquanto eu respirar, ninguém vai tirar um palmo desta terra. Um silêncio pesado caiu entre eles. O vento soprou, levantando grãos de poeira dourada que dançavam entre os corpos tensos. O sol, quase desaparecendo no horizonte, lançava uma luz vermelha sobre as armas, fazendo-as brilhar como ferro em brasa. O líder montou novamente no cavalo. Então o senhor que se prepare. Amanhã voltaremos. E quando voltarmos, não será para conversar. Os cavaleiros giraram os animais e partiram em disparada, deixando para trás uma trilha de poeira e o eco distante de risadas. Elias correu até o pai, os olhos arregalados. Quem eram eles, pai?
Samuel demorou a responder. Ficou olhando o horizonte até que os cavaleiros sumissem completamente. Homens que se acham donos do deserto, disse enfim, com voz baixa. Mas o deserto não tem dono. Ele só empresta vida por um tempo, e depois cobra o preço. O garoto ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras sem entendê-las por completo. O sol já havia desaparecido, e o céu se tingia de azul profundo, com as primeiras estrelas piscando timidamente. Samuel colocou a mão no ombro do filho e o conduziu de volta à casa. Amanhã, Elias, disse o velho, olhando mais uma vez para o portão, talvez o vento traga guerra. Mas hoje ainda temos paz. E, por um breve instante, o silêncio voltou a reinar na fazenda, frágil e belo como o último raio de sol sobre a terra cansada do oeste. O sol ainda não havia alcançado o alto quando o som dos cascos ecoou novamente pelo vale. Elias foi o primeiro a ouvir. Estava consertando a cerca quando o som familiar de cavalos velozes fez seu coração congelar. Olhou para o pai, que vinha do celeiro com o mesmo semblante calmo da véspera, mas os olhos duros denunciavam que ele também reconhecera aquele som. Eles voltaram, disse Elias, a voz tremendo. Samuel ajeitou o chapéu, respirou fundo e respondeu apenas. Então é hora de ver se o homem aguenta o peso das próprias palavras. Os 5 cavaleiros se aproximaram em linha, o líder à frente, o casaco de couro batendo contra o flanco do cavalo como uma bandeira de arrogância. A poeira levantada pelo galope encobria o céu, deixando o ar denso, quase irrespirável. O líder desmontou, pisando firme no chão. O olhar dele procurou Samuel com a calma fria de um predador que sabe que já venceu. Eu avisei, velho. Disse que o rio agora pertence ao norte, e que essa nascente é nossa. Samuel manteve-se firme. O que é do homem não se toma à força. Se quiser água, queive o próprio poço. O líder deu uma risada curta. O problema é que o seu poço é o melhor da região. E a força é tudo que manda aqui. Antes que Samuel respondesse, um dos homens avançou e o empurrou com violência. Elias correu, mas o pai o segurou com um gesto rápido. Não, filho. A voz dele era serena, mas o olhar dizia outra coisa. Perigo. O líder se aproximou, medindo o velho de cima a baixo. Sabe, Samuel, admiro homens teimosos. Mas o deserto não tem paciência para orgulho. E então, o primeiro golpe veio, um soco direto no rosto, seco como o estalar de um galho morto. Samuel cambaleou, o sangue escorrendo pelo canto da boca. O segundo golpe o fez cair de joelhos. Elias gritou, mas 2 homens o agarraram pelos ombros, imobilizando-o. Pai! A voz do garoto rasgou o ar, mas ninguém ouviu. O líder tirou o chicote da sela e o desenrolou com calma, o couro estalando no ar quente. Quem manda neste deserto? Começou, erguendo o braço. É a força. O som do chicote cortando o vento ecoou como trovão. O primeiro golpe abriu um talho nas costas do velho. O segundo veio logo em seguida, arrancando-lhe um gemido abafado. A cada estalo, a poeira se levantava, misturando-se ao suor e ao sangue. Elias se debatia, gritando o nome do pai. Soltem ele! Rugiu o garoto, mas os homens o seguravam com facilidade, rindo, enquanto o chicote continuava a cair, impiedoso. Samuel já estava no chão, mas não pedia clemência. Olhava para o filho com os olhos semicerrados, como quem quer gravar uma lembrança final. O líder deu mais um golpe, e outro, até que o silêncio caiu pesado sobre todos. O vento parou. O sol parecia ter parado também, suspenso sobre aquele pedaço de deserto amaldiçoado. Basta, disse o líder por fim, guardando o chicote. Que isso sirva de lição. Deu um passo para trás, cuspiu no chão e olhou para Elias. Aprenda, garoto. No deserto, só há lugar para quem tem poder. Lembre-se disso. Montou no cavalo e, com um sinal, os outros fizeram o mesmo. Em poucos instantes, os cavaleiros desapareceram, deixando apenas a poeira suspensa e o som distante dos cascos que se perdiam na imensidão. Elias caiu de joelhos ao lado do pai. O peito de Samuel subia e descia com dificuldade. O sangue tingia a terra, e as moscas já rondavam. O garoto tentou estancar o ferimento com as próprias mãos, tremendo. Pai! Sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto e misturando-se ao sangue que respingava do corpo do velho. Pai, fala comigo. Samuel abriu os olhos devagar. Havia dor, mas também paz neles,
a aceitação de quem sabe que o corpo se vai, mas o espírito permanece. Escuta, Elias, disse ele, a voz fraca, entrecortada. A justiça não tá nas palavras dos homens. Ele fez uma pausa, tossindo sangue. Tá no sangue que corre nas veias. É o sangue que lembra. É ele que cobra. As mãos de Elias tremiam enquanto seguravam as do pai. Não fala assim, pai. A gente vai te levar para a cidade, o doutor pode. Não, meu filho, interrompeu o velho, com um sorriso cansado. O tempo do velho Samuel acabou. Mas o seu tá só começando. Os olhos dele se fixaram no horizonte, onde o sol já se escondia, e um último sopro escapou de seus lábios. O vento soprou de novo, leve, como se o próprio deserto lhe desse o último adeus. Elias ficou ali, imóvel, o rosto molhado de lágrimas e poeira. O corpo do pai já não se movia, mas as palavras ainda ecoavam dentro dele: a justiça está no sangue. O garoto olhou para o horizonte, onde o rastro dos cavalos ainda levantava poeira, e apertou os punhos. Naquele instante, algo mudou em seus olhos, a inocência morreu, e em seu lugar nasceu o fogo da vingança. O deserto ficou em silêncio, o tipo de silêncio que antecede a tempestade. O amanhecer chegou frio e sem pássaros. O vento sibilava entre as cercas quebradas, levando consigo o cheiro metálico do sangue e da terra revolvida. Elias passou a noite ao lado do corpo do pai, imóvel, o olhar perdido entre as estrelas que começavam a desaparecer. Quando o primeiro raio de sol tocou o rosto de Samuel, o garoto compreendeu que o velho não voltaria mais. Com as mãos calejadas e o coração em frangalhos, Elias cavou uma cova sob a grande árvore onde costumavam conversar nas tardes de verão. Cada golpe da pá no solo duro parecia ecoar dentro dele, como se abrisse uma ferida ainda mais profunda. Não havia padre, nem reza, nem cruz. Apenas o som da pá e o vento testemunhando a Deus. Ao terminar, ele se ajoelhou e colocou o chapéu do pai sobre o monte de terra. Eu prometo, pai, sussurrou, a voz falhando. Eles vão pagar, mas do meu jeito. Ficou ali por longos minutos, até que o sol já queimava forte sobre sua pele. O deserto parecia infinito, indiferente à dor dos homens. Elias pegou uma garrafa d'água, um pedaço de pão seco e partiu a pé, deixando para trás a fazenda, o túmulo e o último pedaço de infância que ainda restava. O vento se tornou seu único companheiro. Soprou contra o rosto, empurrando-o adiante, como se o próprio deserto testasse. O calor era impiedoso, o chão, um espelho de brasas. Elias caminhou até que os pés sangrassem dentro das botas. À noite, o frio fez tremer como se o deserto tivesse duas faces, uma que queimava, outra que congelava. No terceiro dia, a água acabou. No quarto, o pão também. Elias cambaleava, os lábios rachados, os olhos turvos. Já não sabia se ainda caminhava ou se sonhava. O horizonte dançava em miragens, via o pai sorrindo, o som distante do chicote, o riso dos forasteiros. Tentou gritar, mas a voz se perdeu no vento. Foi então que desabou. Caiu de joelhos e depois de bruços, a areia o acolhendo como uma mãe indiferente. Quando abriu os olhos novamente, já era noite. O céu estava coberto de estrelas e o rosto de um homem o observava. A pele dele era marcada pelo sol e pelos anos, os olhos, negros como a noite, refletiam o fogo de uma fogueira próxima. Ele vive, disse uma voz firme em um idioma que Elias não entendeu. Outras figuras se aproximaram, guerreiros silenciosos, envoltos em mantos e penas. Uma mulher colocou um pano úmido sobre seus lábios e ele sentiu a água fresca descer pela garganta como bênção. Nos dias seguintes, Elias foi cuidado por aquela tribo Apache. Deram-lhe abrigo, comida e silêncio. Aos poucos, recuperou as forças. Observava tudo com atenção, a maneira como caçavam, como falavam pouco, como se comunicavam com olhares e gestos. O chefe, um homem de presença imponente chamado Taza, parecia enxergar através dele. Uma noite, Taza se aproximou da fogueira onde Elias se aquecia. Teus olhos, disse, em um inglês rascante, carregado de sotaque, já viram a morte. Elias o encarou. Viram. E ela levou tudo que eu amava. Taza assentiu lentamente. Quando a morte leva, o deserto observa. Alguns morrem junto. Outros, renascem. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente do garoto. Com o passar das semanas, Elias começou a aprender a língua Apache.
Um jovem guerreiro, Nantan, ensinou-lhe a rastrear presas, a se mover sem deixar pegadas, a escutar o som do vento como quem lê uma história antiga. Aprendeu que o deserto não é inimigo, ele testa, molda e purifica. A cada amanhecer, Elias sentia o ódio se transformar em algo diferente, não mais fúria cega, mas determinação fria, forjada pelo silêncio e pela disciplina. Um dia, Taza o chamou ao centro do acampamento. Havia uma fogueira cercada pelos guerreiros. Hoje, disse o chefe, o menino morre, e nasce o homem. O ritual começou. Elias foi levado a uma tenda de suor, onde o calor e o vapor o fizeram ver visões, o rosto do pai, o som do chicote, a poeira subindo sob o sol. Quando saiu, cambaleante, Taza esperava com uma pintura vermelha na mão. Com o dedo, o chefe desenhou uma linha sob os olhos do garoto e falou alto. Águia que espera. Elias respirou fundo. O que significa? Perguntou. Aquele que vê de longe, mas não esquece. Aquele que espera o momento certo para atacar. O acampamento silenciou. Elias olhou o fogo crepitando e sentiu dentro de si algo novo, não mais o menino assustado, mas o homem que nascerá do deserto. Naquela mesma noite, sob o manto de estrelas, foi até a borda da montanha e ajoelhou-se. O vento soprava forte, levantando a areia em redemoinhos dourados. Ele ergueu as mãos, fechou os olhos e fez seu juramento. Voltarei. Sua voz ecoou entre as pedras. E eles saberão o que é justiça. O deserto respondeu com o uivo distante de um coiote. Era como se o próprio espírito da terra tivesse ouvido e aceitado o voto. E assim, nasceu a lenda de águia que espera, o garoto que enterrou o pai sob a árvore e renasceu nas chamas do deserto. O deserto não esquece. Ele guarda na poeira as pegadas dos que amaram e morreram sob seu sol impiedoso. Passaram-se 7 anos desde o dia em que o velho Samuel tombou diante do filho, e agora o vento trazia de volta outro homem, moldado pela dor, forjado pela areia e pelo sangue. Elias, agora conhecido entre os apaches como águia que espera, cavalgava à frente de 400 guerreiros, todos pintados para a guerra, os rostos marcados com traços de vermelho e preto. O som dos tambores apache pulsava como um coração coletivo, profundo e hipnótico, se misturando ao trotar dos cavalos. O céu estava dourado, e o deserto ardia como um braseiro. Ele olhou o horizonte. Lá, a cidade se erguia, pequena, poeirenta, arrogante. O mesmo lugar onde o pai fora humilhado. O mesmo solo onde o sangue de Samuel manchara a terra. Agora, a terra teria resposta. Taza, o chefe apache, aproximou-se montado em um cavalo negro. Hoje, o deserto fala através de ti, disse, em voz grave. Que teu coração não pese. Elias assentiu. Não busco vingança, Taza. Busco equilíbrio. O que foi tomado deve ser devolvido. O velho guerreiro sorriu. Então o vento te reconhecerá como irmão. O exército apache moveu-se em silêncio. Nenhum grito, nenhum som além do bater dos cascos. Era como se o próprio deserto marchasse junto. Elias usava as roupas de um guerreiro, o peito no pintado com o símbolo da águia, o colar de ossos pendendo sobre o peito. Nos olhos dele, havia algo impossível de apagar, uma chama antiga, paciente e terrivelmente serena. Quando alcançaram o alto da colina, Elias ergueu a mão. Os tambores cessaram. A cidade estava abaixo, adormecida no calor da tarde. O vento trouxe o som distante de risadas, o tilintar de copos e o rangido do velho moinho. Tudo parecia igual, mas nada era. Ele respirou fundo e murmurou: Pai, chegou a hora. Ao seu sinal, os apaches se dividiram em grupos, seguindo o plano traçado durante semanas. Moviam-se como sombras, cortando o terreno em silêncio absoluto. Alguns avançaram pelos campos, outros rodearam as margens do rio, o mesmo rio que os forasteiros haviam reivindicado como seu. Quando o primeiro sino da igreja soou, anunciando o meio-dia, o inferno desceu sobre a cidade. O rugido dos cavalos rasgou o ar. As portas se abriram à força, os gritos se espalharam pelas ruas estreitas. Mas não era massacre, era precisão. Elias havia dado uma ordem clara: nenhuma mulher, nenhuma criança. Apenas os culpados. Os apaches sabiam quem eram. Tinham ouvido as histórias, os nomes, os rostos. Cada golpe era cirúrgico, cada ação guiada por uma memória. Os homens que haviam espancado Samuel estavam ali,
mais velhos, mais gordos, mas ainda arrogantes. O som das armas ecoou, misturado ao estampido dos tambores e ao grito de guerra apache. Elias desceu da colina como um espectro. Seu cavalo galopava em linha reta, o cabelo solto batendo no vento. A luz do sol refletia em sua faca curva, e o fogo das casas incendiadas espelhava-se em seus olhos. Ele atravessou a rua principal. Homens corriam, outros tentavam se esconder. O líder dos antigos forasteiros, agora um rancheiro poderoso, dono da cidade, surgiu na varanda do salão. A barba grisalha, o olhar perdido, mas ainda com a mesma insolência. "Quem é você?" gritou ele, erguendo um rifle. "O que quer?" Elias desmontou com calma. O silêncio caiu sobre o lugar como uma cortina pesada. "Eu sou o filho de Samuel." O rifle caiu das mãos do homem. O nome soou como um fantasma, um eco que o tempo não conseguiu apagar. Ele deu um passo para trás, tropeçando. Não, não pode ser. Elias se aproximou lentamente. O calor fazia o ar vibrar ao redor deles. "Meu pai acreditava na lei. E você o ensinou o que é a força." O homem respirava rápido, o suor escorrendo. Eu não sabia o que fazia. Foram outros. Eu tentei parar." "Mentira", disse Elias, a voz calma, fria como aço. "Você ria enquanto ele sangrava." O rancheiro caiu de joelhos. "Por Deus, rapaz, tenha piedade." Elias o olhou nos olhos, sem ódio, apenas verdade. "A justiça está no sangue." O som que veio a seguir não foi o de um tiro, mas o do vento, passando entre as casas queimadas e levando as últimas palavras do velho Samuel. Elias virou-se, deixando o homem entregue ao deserto, que, como sempre, cobra seu preço à sua maneira. Atrás dele, o fogo crepitava. As chamas subiam como serpentes douradas, lambendo os telhados e iluminando o céu da tarde. Os apaches observavam em silêncio, sem gritar, sem festejar. Aquilo não era vitória, era justiça. Quando tudo terminou, a cidade estava quieta. Apenas o som do moinho quebrado girando ao vento. Elias caminhou pela rua principal, os pés marcando pegadas na poeira. Um dos guerreiros se aproximou. "E agora, águia que espera?" perguntou. Elias olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho. "Agora, voltamos para o deserto. O resto pertence ao tempo." Eles partiram como haviam chegado, em silêncio, dissolvendo-se entre as dunas e as sombras do entardecer. Nenhum rastro, nenhuma palavra. Somente a poeira levantada pelos cascos, carregando a história do homem que trouxe justiça ao oeste. Quando a noite caiu, Elias parou o cavalo no alto de uma colina e olhou para trás. A cidade ardia distante, um ponto de luz frágil engolido pela escuridão. Ele ergueu o colar apache que trazia no pescoço, presente de Taza, e o apertou na mão. "Pai", murmurou, o olhar perdido nas estrelas. "O sangue cobrou sua dívida. Agora posso descansar." O vento soprou forte, levantando a areia em redemoinhos ao redor do cavalo. E, por um instante, Elias jurou ouvir a voz do pai misturada ao som do deserto. "A justiça está no sangue." Ele sorriu, com tristeza e serenidade, e cavalgou para o infinito. Atrás dele, o deserto guardava mais uma lenda, a do homem que voltou com 400 guerreiros para ensinar à terra que o sol e o sangue têm a mesma cor. A manhã seguinte nasceu tímida, quase envergonhada. O sol rasgava lentamente o horizonte, dourando o que restava da cidade. A fumaça subia em espirais finas, misturando-se ao ar morno e ao cheiro de cinza. Onde antes havia risadas e pecado, agora restava apenas o silêncio, pesado, respeitoso, como se até o deserto guardasse luto. Elias observava de longe, montado em seu cavalo. O vento bagunçava-lhe o cabelo e trazia o som distante do moinho que ainda girava, rangendo, teimoso, como lembrança de um tempo que acabou. Os 400 guerreiros já haviam partido ao amanhecer, desaparecendo entre as colinas como espíritos do próprio deserto. Agora, só restava ele. Águia que espera, o homem nascido do fogo e da dor. Virou o cavalo na direção oposta à cidade e partiu devagar, sentindo o peso da poeira grudando na pele. Cavalgou por horas, atravessando campos queimados, leitos secos e vales onde o vento cantava lamentos antigos. Cada passo do cavalo parecia marcar o compasso de uma despedida. Quando o sol já estava alto, avistou ao longe a velha árvore,
retorcida, solitária, guardiã muda do túmulo do pai. Parou o cavalo, desmontou e caminhou com passos lentos. A areia ainda guardava o formato do antigo monte de terra. O chapéu de Samuel, agora gasto pelo tempo, continuava ali, preso entre pedras. Elias ajoelhou-se. Passou a mão sobre a madeira tosca onde, com a lâmina de uma faca, havia gravado o nome. Samuel. Aquelas letras, simples e tortas, pesavam mais do que qualquer lápide. Ele respirou fundo. O vento soprou, trazendo o som das folhas secas se chocando umas nas outras. Pai, disse, com voz baixa, quase um sussurro. O deserto ouviu. E eu fiz o que prometi. Silêncio. Apenas o vento respondeu. Do bolso, Elias tirou o colar Apache, um círculo de osso e pedra, pendurado por tiras de couro. Era o símbolo de sua nova vida, a marca do homem que renasceu entre guerreiros. Segurou-o firme por um momento, e então o depositou sobre o túmulo. Isso é para o Senhor, murmurou. Porque tudo o que aprendi veio do que o Senhor me deixou, coragem e fé na justiça. Por um instante, o tempo pareceu parar. O deserto se manteve imóvel, o sol suspenso no céu. Elias abaixou a cabeça e fechou os olhos. Viu o pai sorrindo, sentado à sombra da árvore, contando histórias antigas, o som de sua risada misturado ao cantar das cigarras. Mas quando abriu os olhos, havia apenas o túmulo. O vento soprou outra vez, mais forte agora, levando as cinzas e a poeira do campo. Elas giraram no ar, formando um véu dourado ao redor de Elias, como se o próprio deserto lhe desse adeus. Ele se levantou devagar, limpou as mãos na calça e voltou até o cavalo. Antes de montar, olhou uma última vez para o túmulo. Adeus, pai. Que o vento leve o seu nome até onde a justiça dorme. Montou, puxou as rédeas e partiu. O som dos cascos ecoou pela imensidão. O sol começava a descer, e a luz pintava o céu em tons de cobre e violeta. O cavalo avançava firme, levantando uma pequena nuvem de poeira que se perdia no ar. Elias não olhou para trás. Não havia mais o que buscar, nem vingança, nem glória. Apenas paz. Enquanto cavalgava, a voz do narrador, rouca, profunda, feita de vento e memória, parecia preencher o espaço entre as montanhas. No oeste, a justiça não morre. Ela muda de rosto. Às vezes é um homem, às vezes é o deserto. Às vezes, é apenas o silêncio que fica depois da tempestade. A silhueta de Elias se alongava sob o sol poente, uma sombra solitária cruzando a vastidão. O vento levava seu nome, e o nome se tornava lenda. Quando a noite caiu, o deserto voltou a ser apenas deserto, mas quem ouvia o vento jurava ouvir, de tempos em tempos, o trotar distante de um cavalo e uma voz sussurrando. A justiça está no sangue. E assim, o homem desapareceu no horizonte, dissolvido entre a areia e a luz. O oeste o engoliu como faz com todas as suas histórias, deixando apenas o eco, e a certeza de que algumas promessas são fortes o bastante para atravessar o tempo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que você teria feito no lugar de Elias e inscreva-se para ouvir mais lendas do Velho Oeste. Porque cada pôr do sol guarda uma história, e cada homem carrega dentro de si o eco da justiça, às vezes silenciosa, às vezes feroz, mas sempre viva. O Oeste nunca esquece seus filhos, e o vento sempre sussurra os nomes daqueles que fizeram o deserto sangrar.